A paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecendo também a você que não é inscrito no canal, mas que tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva. Nos dê a honra de ter você aqui inscrito no canal. Hoje nós vamos estudar a lição 7 da Escola Bíblica Dominical. A lição 7 que tem como tema a responsabilidade individual. Quarto trimestre de 2022. Leitura bíblica em classe. Ezequiel capítulo 18, do versículo 20 ao 28. Hino sugerido da lição. Hino 71, hino 422, hino 484 da harpa cristã. O objetivo da lição. Primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. Terceiro, pontuar a reação de Israel. A lição ela está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, sobre a máxima usada em Israel. Seu segundo ponto, sobre a salvação para todos os seres humanos, dividido em 3 subpontos. Tanto o primeiro ponto como o segundo ponto, dividido em 3 subpontos. E o terceiro ponto, sobre a reação de Israel, dividido também em 3 subpontos, e a conclusão da nossa lição. Leitura bíblica em classe, Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao 28, que diz assim para nós: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Tá vendo? O filho, né, não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Ninguém vai pagar pelo pecado de outro. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. É por isso que o mundo não entende como é que um homem que fez tantas coisas, tantas atrocidades, pode se dizer salvo. Mas a Bíblia deixa bem claro, Deus deixa claramente aqui para nós: se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, e não morrerá. Versículo 22 ainda vai dizer assim: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Tá vendo? Tudo que ele fez no passado, Deus não vai fazer menção de nada disso contra ele. Por isso que o mundo não entende como pode um homem que fez tanta coisa se considerar salvo. Ele não se considera salvo, não. Deus salvou ele mediante a fé em Jesus Cristo. Quando ele aceita Jesus como o seu único filho de Salvador, tudo que ele fez, Deus não vai fazer lembrança mais sobre isso, porque agora ele é uma nova criatura. Ainda continua mais o versículo dizendo para nós: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tá vendo? Pela justiça que ele praticou, porque ele andava na injustiça. Mas como ele começou a andar na justiça, ele vai viver. Verso 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus não deseja a morte do ímpio. Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Tá vendo? O desejo de Deus é esse, que todos se convertam dos seus maus caminhos e vivam. Verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Aquele que andava na justiça, mas se afastou do caminho de Deus para fazer só para andar como o ímpio andava, mesmo ele tendo feito muita coisa boa para Deus, Deus não vai se lembrar disso. Deus não vai fazer nem menção do que ele tenha feito de bom. Aí diz mais: na sua transgressão que transgrediu e no seu pecado que pecou, neles morrerá. O justo, ele pode perder a salvação. Tem gente que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. É engano. Se ele vivia no caminho da justiça e se afastou, ele perdeu a salvação dele. Versículo 25. Dizes, porém, o caminho do Senhor não é direito?
ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? O caminho do homem sem Deus, ele é o que? É torcido, é caminho do erro. Verso 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Tá vendo? O justo, quando ele se desvia do caminho da justiça e começa a fazer iniquidade, ele vai morrer na sua iniquidade. Não tem salvação para ele. Verso 27. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Tá vendo? Ele vai conservar a alma dele em vida. O ímpio que anda no seu caminho só de pecado, se convertendo, aceitando a Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele vai conservar a alma dele em vida. Verso 28. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Deus, ele não quer que ninguém se perca. O desejo dele é salvar a todos. Cabe àqueles que estão andando pelo caminho da justiça se conservar no caminho da justiça e não entrar pelo caminho do ímpio, não entrar pelo caminho da iniquidade. O texto da nossa lição vai dizer assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Tá vendo? Um não vai levar, né, a maldade do outro. Um não vai pagar pelo pecado do outro. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Nossa verdade prática vai dizer assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Não, tudo não está determinado por um rígido destino, não. O que está determinado é a salvação do ser humano. Mas Deus deixa ele à vontade para ele escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. Ele é quem escolhe. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer salvar a todos. A introdução da nossa lição vai dizer assim: o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias capítulo 31, versículo 29 e Ezequiel capítulo 18, verso 2. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Não, eles estavam sendo punidos por conta dos pecados deles mesmos. E não estavam sendo punidos por causa de pecados dos antepassados. Eles não estavam sendo punidos por isso. Eles estavam sendo punidos pelos seus próprios pecados. A palavra-chave da nossa lição é responsabilidade. E o que significa responsabilidade? Responsabilidade significa obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter é o estado de quem é responsável. Isso aí é o que significa responsabilidade. Caráter de quem é responsável. Primeiro ponto, a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseia numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 5, e Deuteronômio capítulo 5, verso 9. A maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 24, verso 16. É claro, porque eles achavam que eles estavam sendo punidos por conta dos pais dele. Não, eles estavam sendo punidos por conta dos seus próprios pecados. E Êxodo capítulo 20, versículo 5, Êxodo 20, versículo 5, diz assim: não se encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso não quer dizer que se o pai pecou, os filhos vão ser punidos, não. Isso está dizendo que se os filhos continuarem no mesmo caminho dos pais, eles serão punidos até a terceira e a quarta geração. Isso que ele diz, que visito a maldade dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas por quê? Porque se ele andar no mesmo caminho dos pais, no mesmo caminho de pecado, aí Deus vai visitar eles. Isso não quer dizer porque os pais deles pecaram e ele andou no caminho da justiça e são punidos, não. Não. Eles só vão ser punidos se andarem no mesmo caminho dos seus pais. Andar no mesmo caminho de iniquidade. Aí vai ser punido.
a terceira até a quarta geração, se andar no caminho de pecado. Mas se eles andarem no caminho da justiça, não serão punidos. Era isso, essa interpretação que Israel não estava fazendo adequadamente. Era uma interpretação errônea, uma interpretação errada. Isso é lembrado na história de Israel, 2 Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6. Né? Porque eles diziam, não, nós estamos nessa situação por conta dos nossos pais. Não. Eles estavam naquela situação por conta deles mesmos, não por conta de pais. Segundo subponto, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias, capítulo 30 até o 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está neste contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 31, versículo 29 e 30. Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30. Jeremias, que diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Tá vendo? Ele está dizendo o quê? Que todo aquele que cometer pecado, ele vai pagar pelo seu próprio pecado. Nem o filho vai pagar pelo pai, nem o pai vai pagar pelo filho. É isso que ele está querendo dizer. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Ezequiel capítulo 18, versículo 3, 2 e 3, que diz assim: que dentes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Tá vendo? Ele deixou bem claro que esse provérbio nunca mais vai ser pronunciado em Israel. Por quê? Porque os filhos não vão pagar pelos pecados dos pais, nem os pais pagar pelo pecado do filho. Terceiro subponto, o problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, Jeremias capítulo 31, versículo 29, e Ezequiel 18:2, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecida como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Né? Maldição hereditária é aquela que passa de pai para filho. Mas a gente sabe que não se passa maldição de pai para filho, nem de filho para pai. Cada um paga pelo seu próprio erro. Essa parte do ensino é a extravagância da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes. Né? Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. Pois eles se tornam uma nova criatura. Pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Porque ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. E a partir do momento que a pessoa aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ser o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas ficou lá atrás. Tudo agora se fez novo. Ele vai andar agora em novidade de vida. E o que ele fez, Deus já jogou nas profundezas do mar. E dali ele não vai fazer menção daquilo jamais na vida do ser humano. Né? Segundo ponto da lição, sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro subponto, a esperança para o pecador. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, 22 e 23. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta. Versículo 4, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Tá vendo?
Ninguém vai pagar pelo pecado do outro. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Reiterando diversas vezes como exemplos claros e ilustrações, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. João, capítulo 5, versículo 40, que diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida, tá vendo? O ser humano, ele não quer a Jesus para ter vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, tá vendo? A vontade de Deus é essa, que todos os homens se salvem. Você vai ver também 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segundo subponto, refutando um pensamento fatalista. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, né? Ezequiel 18 e 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Lamentações capítulo 5, versículo 7. Não, eles não estavam pagando pelos pecados dos pais, eles estavam pagando pelos seus próprios pecados. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que nós acabamos de ler. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa, é claro, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não é pagar pelo pecado de ninguém. Nem o pai paga pelo pecado do filho, nem o filho paga pelo pecado do pai. O filho só vai pagar o pecado do pai se ele andar na mesma maneira que o pai dele andava. Mas se ele andar em justiça e retidão perante Deus, ele não vai pagar pelo pecado de ninguém. Ele só paga se ele continuar da mesma forma que os pais deles estavam vivendo. Continuar vivendo no pecado como os pais. Aí, o pecado dele for semelhante ao pai dele, claro que ele vai ter que pagar por isso. Mas não é porque o pai dele vive no pecado que ele vai pagar, não. Não, ele só vai pagar se ele continuar vivendo no pecado como os pais deles viviam. Terceiro subponto, duas situações. Ezequiel capítulo 18, versículo 2, Ezequiel versículo 18 e 22, Ezequiel versículo 18, versículo 24. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 e 22, é claro. Todo pecador que se arrepende, ele tem seus pecados perdoados. E Deus não vai fazer mais juízo sobre aquilo ali. Vai jogar tudo ali nas profundezas do mar e nem vai se lembrar mais daquilo. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele agora é uma nova criatura. Mas, se pelo contrário o justo desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará a memória, é claro. Mesmo ele antes estava andando em santidade, em justiça, tudo que ele fizer para Deus não valeu de nada. Tudo que ele fizer para Deus não valeu a pena. Por quê? Porque ele se desviou do caminho. Ele andava na justiça, mas se desviou do caminho, andar pelo caminho da iniquidade. Tudo aquilo que ele fez lá atrás não vai ser lembrado, não vai ser levado em conta. Então o justo, ele não pode se desviar do seu justo caminho. Ele tem que andar sempre no caminho da verdade. Aí, de todas as suas injustiças que tiver feito, não se fará memória de toda a sua justiça. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá, tá vendo? Se o justo se abandonar o caminho da justiça e andar pelo caminho da iniquidade, ele vai morrer. Ele não vai ter direito à vida eterna. Ele tem que continuar no caminho da justiça. Ezequiel capítulo 18, versículo 24.
É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente, Lucas capítulo 15, versículo 32, ou definitivamente, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, é claro. Porque se ele andava na justiça, mas ele abandonou o caminho da justiça, foi para o caminho da iniquidade, ele perdeu a salvação. Ele só vai conseguir a salvação se ele andar no caminho da justiça e não sair desse caminho. Mas se ele abandonou o caminho da justiça e andou pelo caminho do erro, ele vai pagar por aquilo ali. E ele ainda perdeu o quê? O direito à vida eterna. Terceiro ponto, sobre a reação de Israel. Primeiro subponto, uma pergunta retórica. Ezequiel, capítulo 18, versículo 25. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Yahvé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão o levita teu irmão? Êxodo capítulo 4, verso 14. Não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Marcos capítulo 12, versículo 24. Ezequiel capítulo 8, verso 6. Evangelho de João capítulo 4, versículo 35. E Evangelho de João capítulo 6, versículo 70. 1 Coríntios 10, 16. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcido. É claro que o caminho de Deus é correto e justo, mas o caminho do povo é torcido, é o caminho do erro. Segundo subponto, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro: mas que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual, é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, é claro. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E a morte eterna. Mas aqueles que andam fazendo a vontade de Deus, ele vai ter o direito a quê? A vida eterna. Então, a justiça de Deus, ela é correta, né? É correta. Porque o castigo do pecador é o quê? A premiação do pecador é o quê? É morte eterna. E o castigo do justo, vida eterna. Ele diz: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, verso 6. E esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus é um juiz justo. Salmo 7, verso 11. É claro, ele é um juiz justo. E a justiça dele é implacável. Aquele que andar pelo caminho do erro vai ser castigado. Aquele que andar pelo caminho do erro vai perder o direito à vida eterna, mas aquele que andar na sua justiça vai ter direito à vida eterna. Terceiro subponto, o arrependimento. Ezequiel capítulo 18, versículo 27 e 28. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, sem resposta do povo. É claro que Deus, ele sempre estava chamando o povo ao arrependimento. Sempre estava chamando o povo a voltar ao caminho da verdade, mas eles não queriam. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. É claro. Quantas pessoas estão aí afastadas do caminho do Senhor? Quantas pessoas não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador? Mas se ele aceitar, todos os pecados dele serão perdoados. Contra ele não vai haver nenhuma condenação. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Isaías 55, versículos 6 e 7 e Atos capítulo 3, verso 19. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. É claro, às vezes a pessoa está ali blasfemando de Deus, dizendo que Deus é culpado de tudo que está acontecendo na vida dele, mas Deus não tem culpa nenhuma, quem tem culpa é ele mesmo, porque ele foi quem decidiu andar pelo caminho do erro, e quem anda pelo caminho do erro sabe que vai dar tudo errado, e quer culpar quem? A Deus. Mas Deus não é o culpado é ele mesmo. Deus, ele deixou o livre-arbítrio para todo mundo, ou você anda pelo caminho do bem, ou você anda pelo caminho do mal. Aí é uma decisão sua. Para concluir, vai dizer: depois de refutar o imaginário popular que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra, é claro. Essa é a nossa responsabilidade,
né? Levar a palavra a todos, uma palavra de edificação, uma palavra de fé, uma palavra de aprendizado, para que ele possa entender que todos os problemas deles, toda dificuldade deles, só quem pode resolver é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode resolver o problema. Ele é o único, foi o único que morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e o teu pecado. E essa é a nossa obrigação, levar essa palavra a todos aqueles que não tiverem um verdadeiro encontro com Cristo, para que eles possam ser salvos, para que eles possam ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Amém?